Quem é que nunca passou por uma situação de tô fazendo ali todo o meu processo comercial, converso com o cliente, dou atendimento, faço reunião e quando eu vou apresentar a minha proposta, eu vou mandar o orçamento, o cliente fala: "Não, isso aqui tá muito caro, isso aqui não é para mim, não é o meu momento". Isso geralmente acontece porque existem critérios para vendas, né? E muitas vezes não é nem que o seu produto é ruim ou que ele está muito caro. Às vezes é simplesmente porque o cliente não era o seu perfil de cliente, ele não tinha fit, seja com o seu negócio, seja com a sua solução para esse momento. E a gente acaba perdendo tempo muitas vezes com esse lead, quando na verdade esse lead sequer fazia sentido para o nosso negócio. E eu pensei numa solução para tentar ajudar a melhorar um pouco esse momento, né? Essa situação, porque é muito difícil a gente ter essa noção do cliente quando a gente está nesse alinhamento inicial. Então foi por isso que eu criei o que eu chamo de calculadora de fit. Então essa aqui é a nossa calculadora de fit. Tudo que a gente faz aqui dentro da Grimp, então esse é um ponto importante, a gente tem alguns critérios. O critério é a simplicidade e o segundo critério é a personalização. É que você consiga eventualmente mudar e adaptar isso para o seu negócio conforme o seu momento, conforme a sua situação. Mas já vamos direto aqui para a calculadora, porque é para isso que você está aqui. Eu vou te explicar como que você utiliza basicamente essa calculadora aqui. Eu vou limpar ela aqui para você visualizar. Então vamos lá. A ideia é 5 critérios que você tenha que utilizar para entender ali esse momento do cliente. Então qual que é o ponto? Comecei ali a minha negociação, estou falando ali com esse cliente, vou conversar com ele e aí eu tenho que entender, né? Seja numa conversa no WhatsApp, você pode criar um formulário que tenham ali com esses critérios. Aí é a forma como você vai fazer esse contato inicial. Mas tenho aqui a calculadora justamente para eu utilizar e para eu criar essa base. Então, primeira coisa, área de atuação. Eu defini aqui 4 áreas de atuação. Então eu coloquei aqui e-commerce, infoprodutos e serviços locais. Tudo isso aqui você pode personalizar, tá? Eu estou só dando o exemplo aqui inicial. Então vamos colocar que a área de atuação seja e-commerce. Então ele ganhou 1 ponto. Cargo ou poder de decisão. Então aqui eu vou colocar aqui que é uma pessoa de gerência, é um influenciador. Então ele ganhou 2 pontos. Momento e urgência. Ele está precisando disso com muita urgência, ele está precisando disso para ontem. Ele precisa dessa solução nos próximos 30 dias. Então ele ganhou 3 pontos. Tá vendo que aqui, até esse momento, esse lead ele ainda continua frio. Ele está aqui com 6 pontos no total. O que vai mudar? Aí vamos aqui para o desafio odor. Então ele já tem uma agência, ele já contratou outras vezes, ele precisa disso de forma urgente. Então agora ele já é um lead morno, ele mudou aqui. E o orçamento? Ele tem uma verba já específica, ele não tem verba, ele tem verba, mas precisa de aprovação. Então vamos supor que ele já tem essa verba. Então tá vendo que agora eu tenho um lead quente. Então esse lead ele já é quente para mim. Ah, vamos supor que nesse caso, ó, ele tivesse só curioso ali sobre o tema, ainda não é uma dor latente. Então, esse lead se tornaria morno. Então é bem simples, tá vendo? Você vai colocar aqui os critérios e a calculadora vai te entregando qual que é o poder desse lead. Então ele pode ser um lead frio, ele pode ser um lead morno ou ele pode ser um lead quente. Essa que é a ideia aqui. E como eu falei, você consegue personalizar da forma como você entender que faça sentido. Então, onde que a gente personaliza? Aqui na área da personalização. Então, vamos supor, é o que eu falei do segmento, né? Ah, o meu e-commerce eu vou dar um peso 3, infoproduto eu vou dar um peso 1, serviços locais eu vou dar um peso 2. Ou não, fala, ó, eu vou dar um peso é, eu não atendo médicos, por exemplo, então eu vou eliminar isso daqui. E aí você pode colocar os segmentos que você atende e qual o peso de importância. Então eu tenho mais fit com e-commerce, então eu vou dar 3. Quanto maior aqui o número, né, maior é o seu fit com esse segmento. Então é isso que você vai colocar. Cargo de decisão, então eu deixei 3, mas vamos supor que você queira colocar cargos específicos. Então eu quero colocar aqui ele é gerente de marketing. Gerente de marketing eu vou dar 3.
ele é estagiário, eu vou dar 1. Então você pode definir aqui os cargos, sempre colocando o peso que você quer dar. O time e urgência. Então, eu posso perguntar para esse cliente qual que é a sua urgência com isso. Não, tá tranquilo. E aí você pode separar esse timer daqui e colocar conforme o seu critério. A mesma coisa aqui, eu vou pegar a questão do orçamento. Então, o orçamento, se você é claro na sua pergunta, você pergunta, qual que é o seu orçamento? Ah, meu orçamento é até R$ 2.000. Então, você pode colocar aqui R$ 2.000. Então, por exemplo, até 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 R$ 2.000. Então, fiz isso, ó, aqui na calculadora, ele já vai mudar. Então, eu venho aqui no orçamento, ó. Então, o primeiro aqui, até R$ 2.000. Então, até R$ 2.000, por exemplo, é um peso 1. Ou não, eu quero que até R$ 2.000 seja peso 3. O interessante, tá, é que você tenha peso 1, peso 2 e peso 3 para todos os critérios, para a gente ter. Mas se você quiser mais critérios, né, então eu quero mais critérios com peso 1, não tem problema, tá? Você pode colocar, porque aqui a gente vai ter somente uma opção com base nesse critério. Então esse é o ponto essencial aqui da calculadora. Então eu deixo essa base inicial, mas você pode personalizar da forma como você quiser. E a mesma coisa você pode definir de forma diferente, porque eu coloquei aqui que um lead, para ele se tornar quente, ele precisa ter mais de 12 pontos, ó, 12 para cima. Então, de 12 até 15 eu entendo como um lead quente. Se na sua opinião você quiser que, por exemplo, para ele ser quente, ele precisa ter de 14 até 15 e de 7 até 13 ele tem que ser um lead morno. Tudo bem, tá vendo que agora ele já virou morno. Então, depende do critério que você quer dar, tá? O critério também, eu tenho esse padrão que eu deixo aqui, mas você pode definir conforme você entender que faça sentido. E a mesma coisa aqui nesses planos de ações, né, que eu deixei aqui. Então, um lead morno. Quem que é um lead morno para você? Eu coloquei aqui que é aquele que caiu da base, mas ainda não entende o meu serviço. Um lead frio, perdão. Um lead morno é aquele que tem o perfil ideal, mas ainda não levantou a mão para comprar. Um lead quente é aquele que tem uma oportunidade de ouro, ele precisa de uma solução agora. Então você também pode alterar aqui essas opções conforme a ação que você queira que seja feita, né? Então, o que a gente faz a partir do momento que a gente tiver um lead quente? Então, eu tenho aqui essa opção, mas você consegue personalizar. Então, o ideal é, feito isso daqui, né? Eu tenho ali, dá uma olhadinha dentro da personalização, no que faz sentido para você, e aí você vai estabelecer esse critério aqui para incluir esses pontos. Beleza? Bem tranquilo, simples de se fazer, mas se você tiver qualquer dúvida ou qualquer dificuldade, é só entrar em contato aqui com a gente, tem o e-mail de contato aqui da Grimp, ou mesmo o nosso WhatsApp para falar diretamente com a gente. Então, estamos aqui com a calculadora, e se você precisar de mais soluções personalizadas, nosso foco é a gestão financeira, mas a gente gosta bastante também de trabalhar com números, com indicadores, com planilhas, é só entrar em contato com a gente que a gente consegue te ajudar. É isso, valeu e muito obrigado.